Oi, oi, tudo bem por aí? Aqui está cada vez melhor. Como você já sabe, eu sou a professora Clisdes Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender a Linda Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos planejar e produzir regras de jogos e brincadeiras. Isso mesmo que você ouviu, jogos e brincadeiras. Gostou? Então vem comigo na minha, na sua, na nossa hora de aprender. Estou vendo daqui que você ficou animado quando ouviu as palavras jogos e brincadeiras. Isso é óbvio, pois toda criança adora brincar e jogar. Falando em jogos e brincadeiras, eu vou lhe mostrar uma poesia que descreve muito bem tudo isso. Brincadeira é alegria. Brincadeira é alegria. É um direito da criança. O sorriso e a fantasia fazem parte da infância. Pique-esconde e carrinho, jogar bola e peteca, roda-roda, amarelinha, passa-anel, peão, boneca, bambolê, batata quente, cavalinho e pega-pega. Resta um, quebra-cabeça, lobo mau e cabra cega. Vem brincar de escorrega, de gangorra e de casinha. Vem girar, vem rodar, na ciranda, cirandinha. Ioiô e vivo ou morto, soltar pipa todo dia. Isso é o que interessa. Isso sim é alegria. Autora Sandra Ferreira Barbosa. Quantas brincadeiras e jogos legais! Essa poesia me fez lembrar da minha infância. Eu aprendi muito brincando com meus colegas, em casa, na escola, no parque. Sabe como é? Quando a gente é criança, brinca em todos os lugares. Sabia que as brincadeiras e jogos nos ajudam até a aprender a conviver melhor em sociedade? Alguns acham que brincadeira é de qualquer jeito, mas não é nada disso não. Toda brincadeira tem regras para que funcione direitinho. Como assim você não sabe as regras das brincadeiras? Claro que tem! Você é que não percebeu ou não sabe muito bem o que são regras. Vou lhe explicar primeiro o que são regras, tudo bem? Regras são normas e procedimentos que devem ser seguidos e que geralmente são aprendidos por meio de outras pessoas. Levam-nos ao aprendizado de forma mais direta e segura. Você sabia que as regras de jogo fazem parte de um gênero textual chamado texto instrucional? Aí você deve estar pensando, o que tudo isso tem a ver com a minha brincadeira de esconde-esconde? Eu lhe respondo, tem tudo a ver. Vamos pensar um pouco? Aqui nós vamos conhecer as características das regras de jogos e brincadeiras. Primeiro, nome do jogo, ou seja, a forma como você chama essa brincadeira. Qual o nome dela? Segundo, preparação. É tudo o que as pessoas que vão participar precisam para poder iniciar a partida do jogo ou brincadeira. Se precisa de muito espaço, se precisa de bola ou de algum outro objeto. Essas informações são importantes para que, caso você ou outras pessoas não tenham os materiais necessários, seja possível fazer adaptações para que todos possam jogar. Terceiro, a idade. Também é muito importante saber a idade permitida para os jogos ou brincadeiras, pois algumas vezes a criança ainda não consegue entender como a brincadeira funciona e não vai saber como participar. Quarto, número de jogadores. Aqui é quando a gente define uma quantidade mínima ou máxima de jogadores. Algumas brincadeiras podem ser feitas com apenas uma pessoa. Outras brincadeiras só funcionam se forem pares. Outras não têm quantidade máxima de jogadores. Quinto, regras do jogo ou brincadeira. Aqui nas regras, nós podemos dizer o que é permitido e o que não pode ser feito durante toda a dinâmica do jogo ou brincadeira. Ou seja, as regras de jogos e brincadeiras trazem todo o passo a passo para a realização de um determinado jogo ou brincadeira. Vamos ver quais são as regras da brincadeira de esconde-esconde? Então vamos usar o passo a passo que acabamos de ver. Primeiro, nome do jogo ou brincadeira. Qual é mesmo o nome? Esconde-esconde. Muito bem, vamos para o segundo, preparação. O que nós precisamos para brincar de esconde-esconde? Isso, espaço com lugares
que seja possível se esconder. Terceiro, a idade. Qual é a idade que você acha que é permitido para brincar de esconde-esconde? Todas as idades. Desde bebê a gente costuma brincar de esconde-esconde, mas em cada faixa etária a gente vai adaptando. Você tem irmãozinho ou irmãzinha? Tenho certeza de que você já brincou de cadê o bebê? Se você já fez isso, significa que você adaptou a brincadeira para que ela fosse possível. Então a gente pode brincar de esconde-esconde em todas as idades. Para isso, é só fazer adaptações. Quarto, número de jogadores. E aí, você sabe quantas pessoas precisamos para brincar de esconde-esconde? São necessárias pelo menos 2 pessoas, uma para contar e outra para se esconder. Então, o número de jogadores é no mínimo 2 e não tem limite máximo de pessoas. Vamos para as regras do jogo. Me ajudem com as regras, vamos lá? Eu começo. Uma pessoa conta com os olhos fechados até um certo número, que vai ser estabelecido pelo grupo com antecedência, certo? E o que mais? O que acontece depois que uma pessoa começa a contar? As outras pessoas se escondem. Será que a pessoa que está contando pode espiar onde as outras estão se escondendo? Não mesmo, não pode olhar. Então isso é uma regra muito importante, não pode olhar. Sabe qual outra regra? As pessoas que se esconderam têm que voltar ao lugar onde a primeira pessoa contou e bater no ponto de partida, falando uma frase como 1, 2, 3, Cliges, para se salvar. Mas será que pode contar onde os amigos estão escondidos? Também não, pois assim não tem graça. Então essa também é uma regra, não pode contar onde alguém se escondeu. O último a ser pego conta na próxima rodada da brincadeira. As regras às vezes mudam de acordo com o grupo de crianças que brinca, mas elas sempre são combinadas antes de iniciar a brincadeira. Eu e meus amigos, por exemplo, quando brincávamos de esconde-esconde, chegamos à conclusão de que o primeiro a ser encontrado deveria ser o próximo a contar, pois a gente achava que as pessoas que eram encontradas primeiro perdiam, já que não tinham achado um bom esconderijo. Viu como as brincadeiras de esconde-esconde têm regras? E se a gente não seguir as regras, a brincadeira vai dar certo? Não, de forma alguma. Perde a graça e acaba atrapalhando a diversão. Quer ver? Existe um jogo que você já deve ter jogado na escola ou em casa, pois é um jogo muito conhecido. Ele se chama Jogo da Memória. Vamos jogar comigo? Eu começo. Como você deve saber, nesse jogo, devemos encontrar os pares iguais. Eu vou virar 2 cartas então. O sapo e o porco. Poxa, não é igual. Ah, mas eu vou virar mais uma, né? Só pra ver assim, rapidinho. Ai, não é igual. Eu vou virar mais uma. Ah, agora eu acertei. Agora que eu acertei, posso virar outra, né? Então eu vou virar outra. Ai, acertei outro par. Eu vou virar mais uma. Ai, tá errado. Mas eu vou continuar. Vou ver essa daqui. Eba, acertei. E vou virar a última. Ah, ganhei. Eba, encontrei todos os pares. Você se divertiu? Não? Poxa, mas por quê? Ah, eu não deixei você jogar. É verdade, eu não segui as regras e o jogo não deu certo. Por isso, devemos seguir direitinho as regras da brincadeira para que todos possam se divertir da maneira correta. Vamos conhecer as regras desse jogo? O nome do jogo é Jogo da Memória, isso mesmo. E a preparação, o que nós precisamos? Você precisa de um espaço plano, limpo e seco. Podem ser em cima de uma mesa ou até mesmo no chão. Qual idade? A partir dos 3 anos você já pode jogar o jogo da memória. Número de jogadores. O jogo da memória pode ser jogado por um único jogador ou vários jogadores. Vamos para as regras do jogo. Coloque todas as cartas viradas para baixo sobre uma superfície. Um jogador vira 2 cartas e as coloca viradas para cima, para que todos os jogadores possam ver. Se o jogador virar 2 cartas que sejam diferentes, as cartas devem ser viradas para baixo novamente, no mesmo local. Se o jogador vira um par de cartas iguais em uma jogada, o jogador ganha o par de cartas e recebe outra chance de jogar. O vencedor é o jogador que reúne o maior número de pares iguais de cartas.
No modo de único jogador, o objetivo é identificar todos os pares no menor tempo possível. Agora sim, vamos jogar juntos, mas dessa vez vamos respeitar as regras do jogo. Eu começo. Eu vou começar virando 2 cartas. Preste atenção, pois depois é a sua vez. Combinado? Oba, dessa vez nós vamos seguir as regras. Tudo bem? Eu vou virar 2 cartas. Ah, eu errei de novo. Tudo bem, eu vou desvirar as cartas e agora é a sua vez. Combinado? Isso, muito bem, você acertou. Que legal! Agora você vai jogar de novo, né? Porque você acertou. Ah, você errou. Agora é minha vez, hein? Ah, eu já sei onde está o cachorro. Eba, acertei. Agora é minha vez de novo, já que eu acertei. Eba, acertei de novo. E acertei o último também. Oba, dessa vez nós seguimos as regras direitinho e deu tudo certo. E nós dois nos divertimos juntos. Agora que vimos quais são as características necessárias para a criação de regras de jogos e brincadeiras e vimos o quanto elas são importantes para que tudo dê certo, vou convidar você a observar uma imagem e juntos vamos registrar as regras dessa brincadeira ou jogo. Combinado? Então vamos ver a imagem na telinha para você. Vamos começar a produzir as regras dessa brincadeira? Você sabe o nome dessa brincadeira? Isso mesmo, a amarelinha. Agora vamos para o segundo tópico, que é a preparação. O que nós precisamos para brincar de amarelinha? Isso, precisamos de espaço no chão para desenhar a amarelinha. O que mais? Exatamente, precisamos de giz, carvão ou outro material para desenhar a amarelinha no chão. Eu, por exemplo, já brinquei de amarelinha em um campo de areia e nós desenhamos a amarelinha com um pedaço de graveto. Nós também precisamos de marcadores, pedras, pedaços de tijolo, madeira e etc. para jogar nas casas da amarelinha. Agora vamos para a idade, que é a partir de 4 anos. E o número de jogadores? 1 ou mais. Você pode jogar amarelinha sozinho ou com seus amigos. Agora vamos ver as regras do jogo? A criança que for a primeira começa o jogo lançando uma pedrinha no número 1, certo? E o que mais? Isso mesmo, em seguida tem que pular direto para as casas 2 e 3, com um pé em cada número. E continua assim, pula com um pé nas casas solitárias ou nas que estão ao lado de um número que esteja com uma pedra, pois não pode pisar nas casas onde tem uma pedra. Devemos pisar com 2 pés nas casas duplas. Será que eu posso me apoiar? Não, não pode apoiar a mão ou o outro pé no chão para pegar a pedrinha. Você se lembra de mais alguma regra? Exatamente, não pode pisar na linha ou fora do quadrado. E também não pode pisar no quadrado em que estiver a pedrinha. O que mais? Não pode jogar a pedrinha no quadrado errado. Isso mesmo, devemos seguir a sequência numérica. E se a pessoa errar? Quem errar passa a vez para o jogador seguinte. Vence quem colocar a pedrinha na última casa e fizer todo o percurso, ida e volta, sem errar. Uau! São muitas regras, mas são elas que nos ajudam a organizar a brincadeira de uma forma que todos possam se divertir. Vamos ver mais uma imagem? Você sabe que brincadeira é essa? Isso mesmo, é a gangorra. Mas será que a brincadeira de gangorra tem regras? Vamos pensar? O que nós precisamos para brincar de gangorra? Precisamos de uma gangorra, né? A partir de 4 anos nós já podemos brincar de gangorra. Mas quantas crianças podem participar dessa brincadeira? 2 crianças. Agora vamos pensar em quais regras precisam ser cumpridas para que a brincadeira funcione. Eu começo. Precisamos apoiar os 2 pés no chão e segurar com as 2 mãos no apoio para não cair.
Feito isso, o que as crianças precisam fazer para fazer a gangorra funcionar? Certo, uma delas precisa pegar impulso para subir. A criança 1, que está lá em cima, você está vendo? E assim, a outra criança, que é a criança 2, desce. Então, vamos escrever assim. A criança 1 empurra o chão com os pés para pegar impulso e subir, enquanto a criança 2 desce. Quando os pés da criança 2 tocar o chão, ela empurra o chão com os pés para pegar impulso e subir novamente, enquanto a criança 1 desce. A brincadeira continua até que um dos participantes não queira mais brincar. Essa brincadeira é muito legal. Antes de partir para a nossa hora da atividade, é importante que você saiba mais uma coisinha. Brincadeira e jogo são coisas diferentes. O jogo é quando existe uma competição, um vencedor e um perdedor. No jogo, existem regras que todos os jogadores devem seguir. Na brincadeira, não existem regras, ou estas são criadas pelos participantes da brincadeira de forma livre. Não existe um vencedor e nem uma competição. O foco do brincar é a diversão. A gente pode jogar enquanto brinca e brincar enquanto joga, como por exemplo, ao brincar de esconde-esconde e de amarelinha estamos jogando. Pois nessas brincadeiras temos um perdedor e um vencedor. Porém, nem toda brincadeira é um jogo, pois quando brincamos de carrinho, de boneca e de bloco de montar, não estamos competindo, estamos apenas nos divertindo. Entendido? Agora que conhecemos um pouco mais sobre jogos e brincadeiras e já sabemos a diferença entre os dois, vamos praticar tudo o que aprendemos na hora da atividade? Atividade 1. Vamos observar a brincadeira abaixo e registrar as regras para ela? 1. Nome da brincadeira. Você sabe o nome dessa brincadeira? Isso mesmo, brincadeira de roda. 2. Preparação. O que nós precisamos para brincar de roda? Precisamos de um local com espaço suficiente para fazer a roda e rodar. Muito bem. Terceiro, a idade. Quantos anos será que é necessário para brincar de roda? Muito bem, a partir de 1 ano. 4. Número de jogadores. Quantos jogadores será que precisa para participar dessa brincadeira? Pelo menos 2 pessoas, né? Para segurar um na mão do outro. Legal. Vamos ver as regras? O que será que é preciso seguir para brincar de roda? Isso mesmo, as crianças precisam dar as mãos. Observe a imagem. O que mais que precisa ser feito para brincar de roda? Ir cantando e girando na mesma direção até terminar a canção. Será que pode soltar a mão do amiguinho? Não pode soltar a mão do colega durante a brincadeira, senão você vai quebrar a roda. Atividade 2. Qual das imagens abaixo não representa um jogo? Lembrando que o jogo é quando nós temos um vencedor e um perdedor. E a brincadeira é quando nós brincamos apenas para nos divertir, sem a função de vencedor e perdedor. Qual dessas imagens abaixo não representa um jogo? Na letra A nós temos esconde-esconde, na letra B nós temos amarelinha e na letra C nós temos uma menina brincando de boneca. Muito bem, a letra C, a menina brincando de boneca, não representa um jogo, ela está apenas se divertindo. Muito bem, infelizmente nossa aula está terminando, mas antes de me despedir de você, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, nós conhecemos a poesia Brincadeira é Alegria, da autora Sandra Ferreira Barbosa. Aprendemos que regras são normas e procedimentos que devem ser seguidos e que geralmente são aprendidos por meio de outras pessoas. E isso nos leva ao aprendizado de uma forma mais direta e segura. Aprendemos também as características das regras de jogos e brincadeiras, que são organizadas assim. Primeiro, nome do jogo, ou seja, a forma como você chama essa brincadeira. Qual é o nome dela? Segundo, preparação. É tudo o que as pessoas que vão participar precisam para poder brincar e iniciar a partida do jogo. Se precisa de muito espaço, se precisa de bola ou de algum outro objeto,
Essas informações são importantes para que, caso você e as outras pessoas não tenham os materiais necessários, seja possível fazer adaptações para que todos possam jogar. Terceiro, idade. Também é muito importante saber a idade permitida para os jogos ou brincadeiras, pois algumas vezes a criança ainda não consegue entender como a brincadeira funciona e não vai saber como participar. Quarto, número de jogadores. É quando a gente define quantas pessoas podem participar da brincadeira. Algumas brincadeiras podem ser feitas com apenas uma pessoa, outras brincadeiras só funcionam se forem pares e outras não têm quantidade máxima de jogadores. 5. Regras do jogo. Nas regras, nós podemos dizer o que é permitido e o que não pode ser feito durante toda a dinâmica do jogo ou brincadeira. E percebemos que as regras de jogos e brincadeiras trazem todo o passo a passo para a realização de um determinado jogo ou brincadeira. Produzimos juntos as regras de alguns jogos e brincadeiras muito famosos, como esconde-esconde, amarelinha, brincadeira da gangorra e a brincadeira de roda. E, finalmente, praticamos tudo o que aprendemos na hora da atividade. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu aguardo você na próxima aula aqui no Aprender Além da Escola. Tchau, tchau!